falar sobre como desenvolver a comunicação dos nossos filhos. Essa semana é a semana do Dia das Crianças e eu não podia deixar de falar sobre esse tema. Então, papai e mamãe, anota aí no caderno o que é que você vai fazer a partir de agora para ajudar seu filho a virar um adulto que se comunica bem. A primeira dica que eu tenho para você é que você tome cuidado com o tom da sua voz. O tom da nossa voz, ela revela muito o que nós estamos sentindo, as nossas emoções. Por exemplo, se eu quero animar vocês aqui, se eu quero motivá-los, eu vou colocar o tom da minha voz mais agudo, porque esse tom, ele está relacionado à alegria. Agora, se eu estou com raiva, se eu quero demonstrar que eu estou com raiva, o tom vai ser grave e o volume vai ser forte. Quando a gente conversa com os nossos filhos, dependendo do tom que a gente utiliza, isso vai afetá-los negativamente. E é por isso que você tem que tomar cuidado com o volume da sua voz e com o tom também. Agora veja que interessante. Isso não quer dizer que você não deva utilizar o tom grave. Você pode sim utilizar, mas você vai deixar para utilizar, por exemplo, quando você quer fazer uma correção com seu filho. Por exemplo, Carlos, eu disse a você que você não poderia fazer isso. Veja que eu usei um tom grave, passa seriedade para a criança, mas eu não aumentei o volume. Outra coisa que você pode fazer para desenvolver a comunicação do seu filho é estimulá-lo a ler livros. Crianças que crescem apaixonadas pela leitura têm um amplo vocabulário e sabem organizar muito bem as ideias. Essa dica que eu vou dar para vocês agora é importantíssima. Tenha uma escuta ativa quando estiver conversando com seu filho. O que é que isso quer dizer? Quando ele estiver falando, você fecha a boca, deixa ele terminar de falar. Por que isso é importante? Porque ele precisa se sentir seguro num ambiente saudável para expressar os sentimentos, os pensamentos que estão na mentezinha dele. E quando você corta, você está dando um modelo muito ruim de comunicação. Ele vai repetir isso, porque crianças repetem aquilo que elas veem em casa. Então, deixe o seu filho falar, escute com atenção para depois responder apropriadamente. A quarta dica que eu amo de paixão, que eu falo muito para as minhas clientes que são mamães, é leia para os seus filhos. Mas não é só ler o livro sem emoção. Sente com ele antes de dormir e leia o livro passando emoção através da voz, deixando a voz mais soprosa nos momentos de atenção, de suspense do livro. Isso ajuda o seu filho a ficar mais entusiasmado com leitura, isso ajuda no bond, na ligação entre vocês e também ajuda a dar um padrão comunicativo mais rico em relação a sentimentos e emoções. E aí, qual foi a dica que vocês mais gostaram? Me contem.